Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos para a 16ª lição do nosso breve curso sobre as obras psicológicas de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos trabalhar os gigantes da alma. E eu peguei aqui um texto que eu achei muito interessante. Ninguém tem o destino do sofrimento. Não. Ninguém vem da espiritualidade reencarnada e dizer, você tem que sofrer. Ele é o resultado da ação negativa e jamais a causa. Isso é uma coisa para a gente pensar. E vamos lá. Está aí os gigantes da alma. Eu coloquei o último, quase não aparece aí na tela, que é o amor. Agora, os gigantes da alma, a inveja, a culpa, a raiva, o ressentimento, o medo, o ódio, os ciúmes, tudo isso são gigantes que mexem com a nossa vida, que nos desequilibra, que nos criam problemas orgânicos, que nos criam problemas espirituais. E tem um gigante da alma, que é o maior de todos, que Pedro disse uma vez, está lá nos evangelhos, o amor cobre a multidão dos pecados, que está aí para cima, que isso pode ser convertido em coisas não muito agradáveis para nós. O amor cobre tudo isso. Então ele é o maior gigante da alma. Inveja, necessidade de valorização. A Joana vai nos dizer que os destrutivos gigantes da alma, que exteriorizam os tormentos da imaturidade do ego, de outra forma, reflete o fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente, noutras ocasiões, habilmente estabelecido que há necessidade da sua valorização. Por isso que, se formos analisar friamente, esses gigantes da alma não faz sentido. Nada em um deles faz sentido. Por quê? Eu tenho inveja daquele negócio dele. Tá. Mas quantas milhões de pessoas no mundo têm aquilo que ele tem, se não até mais? Então, na verdade, o que nós temos que ter dentro de nós é um sentimento de vontade de trabalhar, uma emoção da busca das oportunidades, de vencer a nós mesmos, ter dentro de nós consciência de que o mundo que está à nossa volta está aqui para nos ajudar a ter dentro de nós felicidade, alegria, bem-estar. E não vai ser com atitudes exteriores que a gente vai conseguir isso. Podemos conseguir durante um curto período de tempo. Os gigantes da alma não surgem de uma hora para outra, nos ensina Joana, mas são decorrentes da necessidade de sermos valorizados e reconhecidos. Como? Olha aqui, inveja, culpa, raiva. Muitas vezes o sentimento de culpa nada mais é que uma busca de valorização, medo, ódio. Então, se não reconheço o meu valor, a necessidade que tenho de ter esse valor, vou buscar o tempo todo fora. Preciso que alguém reconheça pelos meus atos grandiosos e vivo para o exterior, dando lugar para a persona. Eu não sou mais eu. Aquele eu verdadeiro que tem dentro de mim, acabou. Eu vivo uma aparência que eu não sou. Isso leva a esses contextos. Veja a inveja. A inveja é arquétipica. Ela é uma estrutura psíquica criada dentro de nós. E todos têm a tendência de sentir ou ter inveja, mesmo que alguém diga, eu não tenho. Devemos lembrar de Jung, que diz que o problema não é ter o conteúdo sombrio, mas é quando negamos que temos. Tem inveja? Tenho, mas eu evito. Tenho, mas eu luto para não ter. Mas a primeira não, eu não tenho, mentira. Porque em algum momento vai despontar esse sentimento, essa estrutura psíquica. A inveja já aparece em um dos livros mais antigos da Bíblia, no mito da criação de Adão e Eva, quando Caim mata Abel, por um ato de inveja.
Tem a menor dúvida. A terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua distinção grandiosa, no futuro avaliando os recursos que dispõe. Conectar-se com Deus, porque estou destinado à perfeição, e saber do valor que tenho por ser seu filho, e aí me conecto com o self. Esse que é o contexto. Como eu vou vencer? Ela deu o caminho. Nos conectar com Deus. Como eu vou me conectar com Deus? Entender que eu tenho dentro de mim um self, que eu tenho dentro de mim uma estrutura psíquica que me convida, através da minha consciência, a atos positivos, construtivos, elegantes, por não dizer assim, coisas éticas, que de algum momento vai vir aquele sentimento pequeno e eu vou excluí-lo, porque eu estou com um foco em algo maior. Já viram nos livros de autoajuda, em palestras de empreendedorismo, que se fala fortemente, tenha foco. O foco faz você não prestar atenção em coisas que venham a querer perturbar esse caminho. Não estou dizendo colocar uma viseira, que é assim, igual o animal, né? E não é isso. Mas não nos deixar desviar por coisas pequenas. Só o amor é capaz de derrotar todos esses gigantes. Falamos logo no começo. O amor é a única ferramenta de qual todos nós somos portadores, mas não o apego. Apego é uma coisa, amor é outra. São coisas muito diferentes, todos nós sabemos disso. Amor é um ato de libertação de nós, dos outros. Quando a gente aprende que nós não devemos odiar, é porque, não odiando, nós estamos tirando um peso de nós. Culpa e lamentação, outro gigante da alma. Carregar a culpa dos nossos atos. Você vai ver num monte de livros espíritas, num monte de trabalhos, de textos, onde o companheiro espiritual nos leva a dizer o seguinte: esqueça o que passou. Sim, mas esqueça o que passou. Viva o momento. Porque tem uma frase de Chico que eu não lembro agora certinho, mas não tem como modificar o passado. O passado está lá, mas hoje eu posso fazer um novo futuro. Todos nós erramos. Pedro errou, no entanto, foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Judas errou, no entanto, ele teve novas encarnações e hoje é um espírito de luz. E as pessoas fazem uma coisa tão grosseira, né, do sábado de aleluia, ficar malhando. Tudo bem que isso em dia quase não tem mais isso. Né? Mas no passado tinha muito disso, como se ele estivesse naquela condição primária. Não está mais. E assim tantos e tantos e tantos espíritos passaram por momentos. O próprio Paulo de Tarso, durante um período, ele combatia os cristãos, até que, no dito popular, caiu a ficha. Caiu a ficha nada, Jesus apareceu para ele, mas apareceu só para ele, porque os escravos em volta não viam nada. Um falava para o outro, esse cara ficou louco. Ele está gritando, está falando Senhor, Senhor, não sei o quê, que no fim ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Abre uma consciência mais profunda. E ele começa a seguir um novo patamar de vida. Abandonou culpa, ressentimentos e lamentações, fica tudo para trás. No linguajar de hoje, lamentação é igual a mimimi, né? Se a lei de Deus se encontra inscrita na nossa consciência, toda ação que tenhamos feito ou decisão que tomamos distante da lei divina, mesmo que passe despercebido da consciência do ego, fica registrado na consciência maior do self, que somos nós. Não tem como. Então a culpa se estabelece pelo desacordo entre o ego e o self. Se esses dois estão equilibrados, não tem culpa. Mas se houve um desequilíbrio, gera em nós esse sentimento da culpa. Responsabilidade versus culpa. Olha o que a Joana vai nos falar. Joana e James Hollins, é uma americana, nos propõe que a culpa se transforme em responsabilidade assumida.
Inclusive, a Jane Collins, ela escreve um livro maravilhoso sobre o despertar. Lamentação e vitimização. Quando não lido de forma madura com a culpa, tentamos achar um culpado. E assim posso me queixar, me lamentar da vida e descarregar minhas frustrações. E isso é um mecanismo de defesa. Eu me defendo com isso. Somente para aqueles que não aprenderam a exercitar o afeto. Veja como é complexo o nosso eu profundo. Como esse mecanismo psíquico que somos nós não é uma coisa simples. Por isso o estudo de Joana requer tempo, cuidado, dedicação. Para quê? Para quê? Para que nós nos conhecemos, para que a gente saiba que nós temos sombras, que nós temos uma máscara de persona, que nós temos um ego, que nós temos um self. Tudo isso faz parte da nossa vida. Que até agora nós usávamos outras palavras. E pode ser que amanhã vamos trocar de novo por outras, mas o objeto está ali e ele precisa ser trabalhado. Conta na mitologia grega que no Hades, inferno, existe um cão, Cerbero, de 3 cabeças. É difícil passar por ele e para passar por ele devemos levar pão. É um texto e que o Jung pegou esse mito e trabalhou toda a simbologia que significa isso. A primeira cabeça, que fica no centro, é a raiva. A raiva que todos nós sentimos, raiva por tudo aquilo que me é negado. Então, eu carrego isso. Me negou, eu quero alguma coisa. Eu quero aquilo. Me negou, eu sinto raiva. Tudo aquilo que me é negado me é permitido e tira o espaço egocêntrico da criança. Opa! Então nós somos lá atrás, vamos voltar lá no tempo, na nossa infância, e vamos ver que começa ali esse processo do cachorro de 3 cabeças, o do meio do contexto da raiva. Porque é o que nós vamos sentir quando nos é negado. Tudo que me contraria a vontade e o desejo, a raiva, constrição faz parte do caminhar, da herança do espírito comprometido que somos e que trazemos situações que nos causam limitações e constrangimento, que faz com que esta raiva ressurja. Ela está sempre em volta, nós temos que cuidar. A segunda cabeça representa a raiva da autoalienação, a partir de que todos somos constrangidos e contrariados no processo de evolução, por medo ou fuga. Por causa dos meus complexos ou por atavismos, começo a construir um mundo irreal, mas que para mim é real. E graças aos complexos e à minha persona, vou construir uma imagem que não é real. E toda vez que acontece algo que contraria a minha realidade virtual, a autoalienação gera uma raiva. Olha que coisa profunda dessa geração de raiva em função de um mundo virtual que eu crio. Eu crio uma situação que ela não existe, mas ela existe para mim. E se essa situação não estiver em conformidade com o que eu quero, me gera raiva. Mas a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, só você. Mas por que essa raiva? Porque você desestruturou algo que eu construí, eu inventei. A terceira cabeça, aquela raiva gerada por mim mesma. Quando passo pela raiva arquétipa e vivo a raiva, quando meu mundo irreal é invadido, eu imponho a mim mesmo condições e situação que também gera raiva. Então, não tem somente aquela raiva que eu disse na outra aula sobre eu fazer um exame e eu não passei, então eu fico com raiva e vou estudar para melhorar, para depois tentar de novo e quem sabe passar. É uma raiva boa, por assim dizer. Podemos usar esse termo, mas a raiva que está falando aqui, que é a simbologia do cão de 3 cabeças, são as formas que eu manifesto a raiva. A raiva por estar sendo contrariado, a raiva por o meu mundo virtual ter sido destabilizado e a raiva que eu gero por mim mesmo, de forma completamente equivocada do mundo. Ressentimento e rancor.
outro gigante da alma, outra estrutura que me abala, que me desconecta da realidade, que me faz fugir daquele processo equilibrado e bom para a evolução. Joana nos fala, toda vez que o meu assunto gira em torno do mesmo tema, é uma demonstração de que estou ressentida. E o ressentido, a situação, estou magoado ou magoada. Fica girando, né? Só fala sobre aquele assunto, que aquilo está me prendendo. E eu preciso parar. Pera, por que eu só falo nisso? Eu estou preso nisso para alguma coisa. Eu não posso. Eu tenho outras coisas na vida para pensar. É como uma ferida que a raiva abriu e ainda está inflamada. E toda vez que ressentido, aquela situação carregada com emoção, com sudorese, é rancor. E não esquecer o que lhes fizeram. É não esquecer o que fizeram para você. Ah, ele me prejudicou. Ah, tá louco. Ele começa a suar de tanto rancor. O outro nem sabe mais, o outro até esqueceu disso. O outro nem está vivendo a vida dele, foi fazer o que tem que fazer, mas nós ainda estamos presos naquilo. E nós não podemos. O ato de perdoar não é sair abraçando o outro, é esquecer aquilo, é se livrar daquele peso e viver a nossa vida. Tem tanta coisa boa para a gente viver na nossa vida. Ah, você não está enxergando isso? Calma, ore, medite, olhe para a vida à sua volta, deixa aquele problema um pouco de lado, busca outros contextos para a tua vida, busque algumas coisas que você gosta de fazer, coisas construtivas. Joana nos ensina que para fugir de um foco lamentável, é importante a gente começar a pensar em algo bom que aconteceu na nossa vida e relembrar aquela viagem legal que você fez, aquela coisa que aconteceu lá, que você ficou feliz pra caramba com uma situação. Traz aquilo para a consciência, para ir afastando aquele outro. E aquele outro trabalhando para que aquilo deixe de existir de verdade. De a forma que, mesmo que aquela pessoa que provocou o rancor estiver perto de você, você simplesmente não liga. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. É impossível fazer? Também não é impossível. É uma questão de vontade, de treino. Que o próprio Emmanuel disse uma vez, fazer o bem também precisa se treinar. Isso significa que a parte de mim está preso à situação, parte dos meus complexos e medos estão presos aí, e quando revivo a emoção, me toma de novo e ajo da mesma forma como na primeira vez. A Joana nos ensina, inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento é responsável pelos transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar o equilíbrio, produzindo danos emocionais. Nós somos responsáveis pelos danos emocionais, não é aquela outra pessoa. Não, a minha vida está uma porcaria por culpa dele, por culpa dela. Não houve um equilíbrio, não houve uma aceitação, não houve uma conformidade de opiniões, não está tendo jeito. Ok, então vamos procurar soluções, mas não jogar no outro a culpa. Pessoal, se Jesus começasse a jogar a culpa de tudo que aconteceu com ele, nos poderosos da época, lá na Roma Antiga, na Israel Antigo, ele não fez nada disso. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só que Jesus estava num outro patamar, um patamar muito, 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 muito acima de nós, a ponto de ele falar isso não para se mostrar superior, mas para mostrar uma realidade que está até hoje no planeta. Nós ainda somos crianças. Nos achamos tão maduros, mas ainda somos crianças dentro desse contexto profundo da nossa psique. Todo aquele que quiser ser espírita tem que deixar muito da sua ânsia de ser compreendido, porque isso chama-se vaidade. Está dentro dos gigantes da alma.
Você quer ser espírita? Então aprenda. Muitas vezes você não vai ser compreendido dentro do próprio lar, ali no convívio do dia a dia, nos ambientes que você convive. Vão te falar, mas para que você faz aquilo? Deixa de ser trouxa. Não. Eu faço aquilo porque eu quero, porque é bom, porque vai ser bom para todo mundo. Então, os gigantes da alma são emoções que geram sentimentos que precisam ser combatidos, modificados dentro de nós, menos um, que é o amor. Claro, sem dúvida, o amor precisa ser exercitado, transformado em ações, em pensamentos, em palavras, em vivências, porque esse amor vai nos modificar e teremos, enfim, uma condição de equilíbrio que vai gerar inveja no outro. Porque se tem uma coisa que gera inveja, é alguém ver que o outro está sereno, está tranquilo, está em paz. Mas não é aquela paz exterior, é a paz mesmo, no fundo. Você não está preocupado se alguém está gostando ou não. Você está preocupado em fazer o bem para todos, em fazer a coisa certa, em trabalhar, em entender a divindade em toda a sua profundidade e assim exercitar os ensinos de Jesus nas nossas vidas. E é isso. Terminamos aqui mais uma reunião, mais uma aula, mais um bate-papo sobre as obras psicológicas de Joana, hoje tratando dos gigantes da alma. Vamos refletir sobre eles, sobre o quanto eles influenciam a nossa vida. E até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Até mais, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.